Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sexta de 3 no ar. Independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, para análises, palpites, prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de abril de 2022. Antes da gente começar as nossas análises, se inscreve no canal, deixa seu like também, né? Meta de 150 likes pro vídeo de hoje, ativa o sininho de notificações para não ser pego de surpresa, né? Nos jogos com horários alternativos que a gente vai ter no final de semana, né? E também conhece o nosso grupo VIP, né? Um dos menores preços do mercado. Mais do que nunca é muito importante você participar do nosso grupo, porque agora a gente tem um cenário delicado de algumas equipes entregando jogos, algumas que ainda têm pelo que brigar. Então, essa semana aí é importantíssima para a sequência da temporada e muito delicada para a gente ser lucrativo. Então, vamos se basear nos números, nas estatísticas, como a gente sempre faz aqui. Conhece também lá no grupo VIP a nossa planilha de análise das equipes, onde investir contra e a favor de cada uma delas, mas acima de tudo, vamos tomar bastante cuidado, porque, como eu disse, a partir dessa última semana que a gente vai ter de temporada regular, os jogos serão bem traiçoeiros. Então, além de confiar em estatísticas e números, como a gente sempre faz aqui, vamos tentar interpretar da melhor forma que vão ser esses jogos, tá? Muitos jogos hoje, então, vão dar uma acelerada, mas não tem como eu abrir mão da profundidade das análises, até porque, como eu disse, são jogos bem perigosos daqui para frente. Vamos começar com Orlando Magic e Toronto Raptors. Toronto ainda briga ali, né, para se manter na zona de playoff. Se cair pro play-in não é algo ruim, mas ainda assim, né, a prioridade é vencer, e a gente tá vivendo um momento em que uma, duas vitórias ali você acaba subindo 2 posições, conseguindo um mando de quadra, mais descanso e uma vaga garantida na sequência da temporada. O Toronto Raptors tem muito mais pelo que brigar do que o Orlando Magic, que na mesma conferência é o último colocado. Mesmo fora de casa, o Toronto Raptors, apesar de ter mais responsabilidades, encara o Orlando Magic, que com responsabilidades ou não, costuma perder por uma boa diferença de seus adversários, sendo competitivo acima de tudo contra adversários ruins. E ainda assim, eles costumam perder. Nos últimos 4 jogos, 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 9, são apenas 2 vitórias e 7 derrotas, né? Uma dessas vitórias contra o péssimo Oklahoma City Thunders, que ainda assim conseguiu cobrir um handicap positivo contra eles. Enquanto que o Toronto vive uma ótima sequência, 4 vitórias consecutivas, 8 nos últimos 10 jogos, e apesar de ser visitante, né, eles têm um histórico interessante jogando fora de casa também, já que nesse mesmo recorte é apenas uma derrota contra o forte Chicago Bulls, que briga pelas mesmas coisas que eles, né? Então é uma equipe que é melhor do que o Orlando Magic, mais forte ofensivamente, defensivamente, com mais talento individual e que tinha pelo que brigar na temporada. A equipe do Orlando Magic vem sem Wendell Carter e Jalen Suggs, e todas as vezes que eles aprontaram ou minimamente jogaram bem, pelo menos um desses jogadores estava à disposição. São 2 titulares, Wendell Carter, um dos jogadores mais inteligentes da equipe, e Jalen Suggs, um dos principais talentos da universidade que subiu para a NBA nessa temporada, está de fora, então a tendência é que o Orlando Magic sofra e o Toronto Raptors, graças à sua excelente defesa, né, eles consigam colocar uma diferença aqui no placar. Porém, a gente teria que investir num handicap muito alto para poder conseguir um lucro minimamente satisfatório, mas como o Orlando Magic é uma equipe ruim, dá para botar uma fezinha aqui, né, vamos de acima de menos 8.5 pontos, é uma entrada que eu considero arriscada, tá, até porque o Toronto Raptors não tem um volume ofensivo tão alto assim para poder abrir uma margem de diferença, eles têm acima de tudo uma excelente defesa, então eu vou priorizar a linha de pontos dos seus adversários aqui, beleza? Então vamos aqui em times totais, vamos no Orlando Magic trabalhar com um abaixo de, que seria aqui abaixo de 105.5 pontos, e se vocês quiserem aliar esse abaixo de 111.5 pontos, fazer uma combinada com handicap de menos 3.5 para o Toronto, eu acho mais confiável do que simplesmente vocês investirem no Toronto Raptors. Por quê? O Orlando Magic, quando a gente fala de pontos produzidos por partida nessa temporada, é uma das piores equipes que tem, sem contar o seu aproveitamento, que é bem ruim, né? É a segunda pior equipe com 104.2 pontos por partida, e nos últimos 3 jogos aí, né, eles até deram uma pequena melhorada, mas ainda assim é um número muito baixo de 107 pontos por jogo. Enquanto que se a gente for colocar aqui na lista de pontos sofridos por partida, em 2021 o Toronto Raptors está bem colocado aqui, é a 9ª melhor defesa, né, a defesa menos vazada, e nos últimos 3 jogos é a número 1, então eu acho que se eles vencerem vai ser com uma boa defesa, e também, né, se a gente for trabalhar em pontos, a gente tem que investir na fraqueza do Orlando Magic, que vem sem 2 pontuadores importantes, e também na força defensiva do Toronto. Fechado. Próximo jogo, Washington Wizards e Dallas Mavericks, mais um time defensivamente muito forte contra uma equipe pouco confiável ofensivamente falando. Recentemente o Dallas Mavericks deixou um pouquinho a desejar defensivamente, perto daquilo que eles são capazes de fazer, sofrendo pelo menos 110 pontos nas últimas 2 partidas contra adversários que nem são tão fortes ofensivamente assim. Nas partidas de frente a frente, né, que eles tiveram contra o Washington Wizards, a única dessa temporada, eles acabaram
perdendo mesmo jogando dentro de casa. Porém, a gente tem que observar, né, que era um outro contexto, em que o Dallas Mavericks não tinha embalado ainda e o Washington Wizards ainda tinha pelo que brigar na temporada, coisa que eles não têm, pelo menos nesse momento aqui. Não tem como eles subirem na tabela a ponto de alcançarem um play-in, pelo menos em teoria. Se a gente for partir aqui pro Dallas Mavericks, foi em 2022 que eles começaram a embalar, e aquele jogo foi antes. Então o Dallas Mavericks vive o melhor momento deles agora, uma boa sequência, tá praticamente aí, né, bem encaminhado aí para os playoffs. Dificilmente eles vão ver ali o Minnesota tomando a posição deles ou algo do tipo, mas é importante assegurar mandos de quadra, né? Principalmente que uma derrota pode significar a proximidade ali do Denver Nuggets, do Utah Jazz, ou então a ultrapassagem do Golden State Warriors. Então acho que eles vão vencer, mas eu não tô colocando tanta fé que eles vão colocar a pé na dividida, digamos assim, né? Defensivamente falando. É uma das melhores defesas da liga, mas não adianta colocar o pé na dividida porque você pode se machucar, e é uma equipe que ali, principalmente se você perde o Luka Doncic, acaba. Cada peça que eles pedem ali pode fazer muita diferença para a sequência da temporada. Então, mesmo o Luka Doncic, eu tenho algumas dúvidas aí, né, se ele vai colocar o pé no acelerador na hora de atacar seus adversários. Para hoje, temos algumas dúvidas, acima de tudo, importantes para o lado do Dallas Mavericks, porque a ausência de fato, quem perde é o Washington Wizards sem o Kyle Kuzma e sem o Bradley Beal, beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos investir no lado ofensivo do Dallas Mavericks, porque o Washington Wizards não tem uma defesa tão boa, e o Dallas Mavericks recentemente, à medida em que eles sofreram mais pontos do que deveriam, pelo menos ofensivamente falando, eles mantiveram ali, né, a boa eficiência. Além de terem feito 114 contra o próprio Washington Wizards, fizeram 120, 128 e 114 recentemente. À medida em que eles deixaram, né, a defesa um pouquinho de lado ali, né, eles foram bem ofensivamente e conseguiram cobrir alguns handicaps. Então vamos fazer o seguinte, as minhas dicas aqui, né, para handicap do Dallas Mavericks que deve vencer é esse menos 4.5 aqui pagando perto de 1,50 ou o menos 1.5 aqui aliado com uma pontuação total aqui deles, beleza? Acima de 101.5 pontos, a odd vai ficar em torno ali de 1,50, já vai começar a me parecer interessante, ou então se você quiser investir só em pontos, acima de 109.5 pontos. O mercado tá um pouco aqui, né, desconfiado do Dallas Mavericks, porque é uma das equipes mais lentas da liga, ou seja, eles têm poucas posses de bola por jogo. Mas como eu disse, eles vão enfrentar um adversário que dá para encarar, e nos últimos 3 jogos aí o Dallas tem a 4ª melhor defesa da liga em pontos produzidos por partida. A equipe dos Wizards está na metade de cima da tabela quando a gente fala das suas questões, digamos que defensivas assim, né? Então, dentro dos seus padrões, eles até estão conseguindo se segurar bem defensivamente, mas eles encararam o Orlando Magic, o Chicago Bulls com uma dificuldade tremenda de pontuar, o Golden State Warriors sem o seu principal jogador e antes disso, Detroit Pistons. Acho que chegou a hora deles encararem um adversário um pouco melhor ofensivamente, tiveram ali o Bucks pela frente e apesar de terem sofrido 114, que é pouco para um Milwaukee Bucks, ainda é um número suficiente para a gente garantir o nosso over hoje e dá para botar uma fé sim, porque na temporada como um todo o Washington Wizards não é tão confiável defensivamente falando não. Em relação a pontos, essa partida eu não acho ela tão confiável, mas é a melhor entrada que a gente pode indicar para vocês, beleza? Agora vamos para Boston Celtics e Indiana Pacers. Aqui temos um jogo mais tranquilo, o Boston Celtics também com sua classificação praticamente garantida, mas ainda assim, mando de quadra é a prioridade aqui. O Indiana Pacers não tem pelo que brigar nessa competição. E perder também não é uma opção para eles, já que eles já estão reformando ali o seu elenco, né, e não tem muito como descer na tabela. É uma das piores equipes defensivas da liga contra a melhor nesse momento da competição, que apesar de estar sem o Robert Williams III, né, defensor importante, o Indiana Pacers não tem muito como ferir o Boston no garrafão, já que eles estão sem o Miles Turner, que está lesionado e vai ficar de fora para o resto da temporada, é o principal jogador deles naquele setor. Brogdon também é dúvida, Chris Duarte, jogador que participa da rotação, tá de fora. Bitadze, que é quem substitui o Miles Turner no garrafão, é dúvida e ainda é muito jovem. Como eu disse, o Brogdon, que é dúvida, ele também é o cestinha dessa equipe na temporada, né? Quando a gente fala em média de pontos por partida. Então, o Boston Celtics tem excelente defesa, encara um time que é bem kamikaze, ataque igual maluco, mas falta um pouco de talento, qualidade, e estão desfalcados. Então, a tendência é que o Boston consiga segurar seus adversários em linhas baixas e abra uma boa vantagem, mas as linhas estão bem esticadas. A gente tem que aproveitar duas coisas. Eu acho que o Boston vai pontuar bem, porque a defesa do Indiana Pacers é horrorosa, sofre muitos pontos por jogo, ou então a gente investe na defesa
do Boston. Como a defesa do Boston pode ser que tire o pé e tá sem o Robert Williams, eu tenho algumas dúvidas aqui, mas vou deixar uma indicação para vocês do under do Indiana Pacers, porque o mercado interpreta que é uma equipe bem ofensiva, porque de fato eles pontuam bem, mas ainda assim falta qualidade. Eu acho que essa linha tá razoavelmente apertada, então eu vou aqui abaixo de 110,5 pontos, já que o Boston Celtics dificilmente sofre mais de 105 pontos por partida. Se a gente for pegar aqui, né, em 2021 eles sofreram 104 por jogo nessa temporada, e nos últimos 3 jogos aí pioraram bastante, mas tiveram adversários de um nível mais alto aí pela frente, como por exemplo o Miami Heat, que é o líder da conferência, o Toronto Raptors também é uma equipe bem competitiva, e o Minnesota, que é uma das equipes mais ofensivas de toda a NBA. Então o cenário hoje muda. O Indiana Pacers, outra coisa que a gente pode observar, são o número de pontos que eles sofrem por jogo. Então a outra indicação que eu vou deixar para vocês no caso, e a minha preferida, é o over do Boston Celtics, que deve ultrapassar aqui, né, as linhas de 117,5 pontos, com Jaylen Brown e Jason Tatum pontuando muito bem, sem o Robert Williams na escalação, ou seja, o time vai ficar mais leve, vai ter mais posses por jogo e também jogando dentro de casa contra essa defesa horrível do Indiana, beleza? Próximo jogo, Houston Rockets e Sacramento Kings. Temos aqui duas das equipes mais rápidas da NBA, né, que jogam num pace acelerado. O Houston Rockets é a segunda equipe mais rápida da liga e o Sacramento a oitava. São as duas equipes aí que estão no top 10 em posses de bola por jogo, então, apesar de não terem tanta qualidade ofensiva, a defesa dos dois times é uma peneira e os dois times têm muitas posses de bola para tentar converter suas chances em pontos. Recentemente eles jogaram aí, né, no dia 30, né, faz pouco tempo, com o Sacramento Kings vencendo fora de casa, e o que a gente indicou foi um handicap positivo do lado do Houston Rockets, e que eu acho que é a melhor indicação para essa partida mais uma vez. O Sacramento Kings é uma das piores defesas de bolas triplas da liga, e o Houston Rockets joga acima de tudo, focando suas atenções, né, nessas bolas de 3. Como eu disse, falta talento, mas eles arremessam muito, e o adversário está sem De'Aaron Fox, seu cestinha, Sabonis, seu melhor jogador, e Richaun Holmes, que seria o substituto do Sabonis, então eles vão ter uma ausência no garrafão, vão jogar com um time mais leve e, consequentemente, teremos muita velocidade, transição e posses de bola acabadas, terminadas ou finalizadas ali, né, com o relógio sendo pouco gasto. Então, promete ser um jogo de muitos pontos aqui, né? Mais uma vez a gente vai investir num over, infelizmente falta um pouco de talento das equipes, mas sobra posses de bola para eles tentarem e se arriscarem. Vamos de acima de 228,5 pontos para essa partida aqui, né? Principalmente considerando que as duas vão arremessar bastante de 3 e tem umas defesas horrorosas. Se a gente for pegar nos últimos 3 jogos aí em pontos permitidos por partida, né? A gente tem essas equipes aqui um pouquinho mais bem posicionadas do que em relação à sua temporada como um todo, né? Então ali no meinho de tabela, mas se a gente pegar em 2021, a gente tem o Houston e o Sacramento como as duas piores defesas, o que é muito bom para a gente investir hoje, beleza? Em relação a quem vence, né, como eu disse para vocês, gosto do handicap positivo do Houston Rockets, porque eles têm muita bola de 3 e seus adversários são das piores defesas nesse quesito, além deles jogarem dentro de casa, né? Vamos aqui de mais 6,5, a melhor entrada para essa partida, sem sombra de dúvidas. Próximo jogo, Memphis Grizzlies e Phoenix Suns, que jogaço, mas antes da gente falar desse jogaço, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, meta de 150 likes e confere o nosso grupo VIP, um dos menores preços do mercado, no grupo VIP mais completo. A gente veio de uma semana maravilhosa, muitos greens, e ontem, nem se fale, os nossos palpites exclusivos do grupo 100% de acertos, né? Aproveitem esse bom momento de jogos com odds esmagadas, jogos que tem algumas equipes que estão entregando, algumas equipes que não estão levando tanto a sério, então no fim das contas é interessante a gente explorar outros mercados para ser bem lucrativo e fugir das famosas zebras, beleza? Vamos aqui para Memphis Grizzlies e Phoenix Suns. Memphis Grizzlies e Phoenix Suns fazem um dos jogos mais interessantes da noite, porém, a gente tem o Memphis Grizzlies aqui desfalcado ainda do seu melhor jogador e com dúvidas interessantes, né? 3 titulares são dúvidas para hoje, Jaren Jackson Jr. e Steven Adams, os dois defensores mais sólidos aí deles, né, ao lado do Dillon Brooks, e Desmond Bane, que assume a responsabilidade quando o Ja Morant tá de fora, e é o melhor arremessador de bolas triplas dessa equipe. Enquanto que do outro lado a gente tem um Phoenix Suns um pouco mais saudável, no máximo com algumas dúvidas ali, e que não são tão importantes para o funcionamento da equipe titular. Phoenix Suns está em busca aí, né, da maior sequência de vitórias, na verdade não maior sequência, né, maior número de vitórias em uma temporada regular, né, enquanto que o Memphis Grizzlies tá na cola deles, não tem muito como subir, nem como descer, então a tendência é que esses jogadores importantes que são dúvidas ou sejam poupados, ou se eles têm algum princípio, mesmo que seja pequeno de lesão, eles fiquem de fora. Não tem necessidade o Memphis forçar mais ninguém, eles estão com 54 vitórias, 6 de diferença do Dallas e também 8 de diferença do Phoenix, né?
Lógico que eles têm mais jogos também, então o Phoenix pode se distanciar ainda mais, mas não é interessante o Memphis Grizzlies forçar seus jogadores, e mesmo jogando dentro de casa, talvez seja interessante você evitar qualquer tipo de lesão. Não acho que eles vão entregar, vão estar jogando dentro de casa, né? A torcida vai querer uma boa atuação, mas eu acho que a princípio a gente tem o Phoenix Suns como favorito, que fora de casa tem uma das melhores defesas da liga, jogando, né, dentro ou fora de casa na temporada, é uma das únicas equipes que está no top 3 de eficiência tanto ofensiva quanto defensiva. É a equipe que jogou o grande basquete coletivo e técnico dessa temporada e deve vencer hoje, principalmente porque eles ainda têm sede desse recorde de vitórias, né? Coisa que o Memphis Grizzlies não tem muito o que fazer, não deve forçar muito o jogo, não deve se dedicar tanto defensivamente, não deve acelerar ofensivamente. É um jogo bem complicado para a gente trabalhar em mercados como pontuação, como jogadores, por exemplo, também, porque tudo pode acontecer, mas eu acho que dá pra gente acreditar no Phoenix Suns vencendo aqui essa partida com menos 3.5 de diferença, que vai ter ainda mais valor se confirmar pelo menos um defensorzinho aí, né, do Memphis de fora. Pode ser Steven Adams, pode ser o Jaren Jackson, e se o Desmond Bane ficar de fora, eles vão ter dificuldades de pontuar. Então qualquer ausênciazinha ali, e acho que pelo menos uma deve ter, né, aí é puro chutômetro, né, pelas condições do jogo, o Phoenix Suns tem ainda mais vantagem, beleza? Próximo jogo aqui, Milwaukee Bucks e LA Clippers. O LA Clippers voltou a jogar um basquetebol interessante, mas o Milwaukee Bucks tá no seu modo playoff já. Por mais que eles não tenham tanta necessidade de vencer nesse momento, jogos duros eles estão dando tudo de si, vencendo por pouco, mas ainda assim sendo bem competitivos. Nos últimos 5 jogos, uma derrota e 4 vitórias contra equipes de peso, Chicago Bulls, Philadelphia, Brooklyn Nets e fizeram mais do que obrigação ali, né, contra o Washington Wizards. Contra o Memphis Grizzlies, eles tomaram uma surra, coisa que eles não devem permitir que aconteça de novo. Precisam ligar o sinal de alerta e devem vencer hoje o LA Clippers, né, que também não tem nenhuma obrigação aí na temporada para essa sequência. Tomaram uma virada ontem ali, né, vexatória, o que pode abalar o emocional dessa equipe, que estão em 8º lugar na competição, não tem muito como subir, nem descer, mais importante é dar ritmo para o Paul George, mas desses jogos fora de casa, sem obrigação nenhuma da vitória, já que sua torcida não vai exigir nada muito deles. Enquanto que o Milwaukee sabe a importância, né, de ter mandos de quadra, né, quem sabe eles não podem assumir a liderança aí da NBA vencendo uns 2 ou 3 jogos consecutivos, o que é bem possível, e ter ainda mais mandos em uma sequência de playoff que é muito importante para os atuais campeões, né? Se a gente for olhar aqui, né, quem vai jogar hoje, eles estão mais saudáveis também, né? Pode ser importante, já que o LA Clippers está sem 2 titulares, né, Kawhi Leonard e Norman Powell. Então, acho que o Milwaukee Bucks de fato é favorito. Uma vitória simples aqui para eles está pagando o suficiente para mim, tá muito de bom tamanho. Então, considerando que nos últimos 3 jogos a equipe aqui do LA Clippers decepcionou muito em relação a pontos sofridos por jogo, né? Sendo a terceira pior da liga com 124.0. Acho que o Milwaukee Bucks pode vencer e acabar sobrando. Vou colocar aqui um handicap de menos 2.5 a favor deles, que eu acho que tem muito valor, sim. Em relação à pontuação, eu acho que vai ser um jogo bem pontuado, porque o Milwaukee Bucks não consegue defender bolas de 3, o LA Clippers pode explorar bastante isso com o Luke Kennard, com o Batum, com o Paul George ou com o Red Jackson, que pegou fogo na noite anterior, e o Milwaukee Bucks ali, né, vai encarar uma defesa que, apesar de ter melhorado com o Paul George em relação a desempenho, né, em números segue ainda muito fragilizada, então acho que vai ser um jogo bem pontuado, inclusive dando pra gente brincar aqui com as linhas estabelecidas pelo mercado, mas eu gosto de colocar uma margem de diferença, né? Vão aqui de acima de 215.5 pontos, com vitória simples do Milwaukee Bucks, se vocês quiserem colocar um handicap de menos 2.5, creio ter muito valor, beleza? A gente tem que lembrar também que o LA Clippers tem dificuldade de defender no garrafão, é uma das equipes que mais sofreram pontos na zona pintada da quadra, né? Que é aquele quadrado perto da área, e vão encarar o Giannis Antetokounmpo, né? O LA Clippers sendo um dos piores rebotes da liga, o Giannis pode pegar muitos rebotes ofensivos e corrigir, inclusive, erros da sua equipe de arremesso, né? Então acho que também dá pra gente investir no over do Milwaukee Bucks, caso você ache mais interessante para essa partida também, fechado? OKC Detroit Pistons aqui, né? A batalha de 2 times horrorosos que não tem o que fazer na liga, né? 2 dos piores times aí das suas conferências, Oklahoma e Detroit Pistons ocupam mais ou menos o mesmo lugar. Mas o Detroit Pistons está em desenvolvimento e apesar de vir sem ser o melhor jogador, vem com o que tem de principal ali à disposição, com exceção dele. Enquanto que o OKC não tem não só o seu melhor jogador, mas também seus principais coadjuvantes, Josh Giddey de fora pro resto da temporada, Luguentz Dort, Muscala e o próprio Shai Gilgeous-Alexander. Apesar de jogar fora de casa, o Detroit Pistons está mais saudável, é melhor, eu tomaria cuidado porque esse OKC vai jogar como mandante e com jogadores que a gente pouco viu atuar, né? Então assim,
Pode ser surpreendente, tanto pro bem quanto pro mal, mas a tendência é que seja pro mal. Eu vou de vitória simples do Detroit, porque não dá para colocar handicaps negativos neles. É uma equipe que recentemente mostrou evolução, cobriu handicaps positivos em vários dos jogos que teve contra bons adversários, e acima de tudo tem mais perspectivas de futuro, pelo menos com o que eles têm à disposição nesse momento para jogar. Vieram também de uma vitória empolgante contra o Philadelphia 76ers na noite anterior, e o único problema que eles têm aqui hoje é de fato que estão mais cansados e jogam fora de casa. Não que isso seja algo relevante para o Oklahoma, porque como mandante, nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória contra o fraco Orlando Magic, beleza? Em relação à pontuação para essa partida, as duas equipes têm péssima defesa, mas também falta um pouco de qualidade, então acho que fica arriscado investir, porque temos argumentos para o over e para o under. Próximo jogo, San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Não dá para confiar no San Antonio Spurs com odd de 1.07 e nem para colocar handicap negativo neles, porque eles têm dificuldades de cobrir esses handicaps. Em jogos que eles têm a obrigação de vencer, muitas vezes eles vencem, mas sem convencer muito, como aconteceu contra o próprio Houston Rockets, que é uma das piores equipes da liga, e quando eles enfrentaram o Portland nessa temporada, eles até conseguiram abrir uma margem de diferença grande nos 2 jogos que venceram, mas perderam um dos últimos 3 jogos. Esse aqui não foi nessa temporada, tá? Então a gente tem aqui o DeJounte Murray, que pode pontuar bem, produzir assistências, pegar rebotes, fazer quem sabe um triplo-duplo ali contra o Portland Trail Blazers, que é uma equipe muito ruim defensivamente. Mas se a gente for pegar o histórico recente do San Antonio Spurs, eles demonstraram uma defesa muito ruim, com exceção contra o próprio Portland, mas de resto sempre sofreram ali mais de 100 pontos. E se você não tem uma defesa ali minimamente confiável, né, é difícil você investir em handicaps negativos esticados. Eu acho que você precisa ter, sei lá, pelo menos um ataque excelente ou uma defesa excelente, e aí o critério que você não tem excelente tem que ser pelo menos médio. Por exemplo, uma ótima defesa e um ataque médio, um ótimo ataque e uma defesa média. Se você tem algo muito bom e algo muito ruim, já fica meio complicado de trabalhar. E se você tem um ataque, no caso do San Antonio Spurs, que digamos que é a sua principal qualidade, mas ainda assim ele não é grandes coisas, se sua defesa é ainda pior, fica bem complicado da gente investir dinheiro aqui. Então vamos tomar cuidado. Se você quiser ficar de fora, fiquem à vontade para ficar de fora, porque eu acho que de fato o que tem valor aqui é apenas a pontuação do San Antonio Spurs. Por quê? O Portland Trail Blazers tem uma das piores defesas da liga em pontos permitidos por jogo, né? É a terceira pior da liga, e nos últimos 3 jogos aí, né, também tá mal colocado, sendo a quarta pior, com 122 pontos por partida. A gente também tem que considerar que, como visitante, eles são bem ruins, ainda seguem ali no top 10 de piores defesas, né? Defesas mais vazadas, e também são das equipes que mais cedem bolas triplas na NBA. Então a gente tem aqui um San Antonio Spurs com um cenário favorável para pontuar bem. É uma das equipes com maior pace da liga, o terceiro time mais rápido, com mais posses de bola por jogo. Então, mesmo que falte qualidade, eles vão ter um número de tentativas tão alto que acho que eles consigam fazer o seu over. Sem contar que o jogo pode até ser resolvido cedo e, consequentemente, eles colocarem ali, né, jogadores reservas para entrar em quadra, que vão ser jogadores que vão acelerar o jogo, jogar de uma forma mais irresponsável. Esse jogo aí de reserva contra reserva ninguém marca, então no fim das contas, eu acho arriscado? Sim, eu acho arriscado. Mas vale a pena? Vale, e a única entrada de valor aqui para essa partida é esse over 119.5 para a equipe de San Antonio. Depois teremos Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Temos um jogo aqui bem interessante, né? De duas equipes que eu acho que são compatíveis em certas comparações, dependem de seus grandes pivôs, que são capazes de jogar fora do garrafão, são jogadores inteligentes para a posição e dos principais talentos da geração, como 5, né? Denver tem 3 vitórias consecutivas e o Minnesota tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, caiu bastante de desempenho, seu ataque vem funcionando menos do que o normal e sua defesa segue bem ruim. Mas eles tiveram um calendário bem grato recentemente. Acho que contra o Denver eles vão ter um jogo um pouquinho mais parelho, inclusive nos 3 encontros que as equipes tiveram nessa temporada, o Minnesota venceu 2, né? E os 2 últimos, o que é o mais importante. Eu acredito que o Minnesota tem mais jogadores individualmente falando de qualidade, saudáveis ali, né? Enquanto que o Denver depende de um homem só. Então eu acho que apesar do Denver ser favorito dentro de casa, né? Porque eu acho que é o mínimo fator de diferença que a gente tem aqui para essa comparação, além do histórico recente, que é melhor, né? Mais favorável para o Denver, eu acho que o Minnesota tem sim como ser competitivo. É uma equipe com a defesa ruim? É verdade. E o Denver Nuggets é uma das melhores eficiências ofensivas da NBA. Se a gente for olhar aqui o offensive rating deles, eles têm o 6º melhor e recentemente eles estão
com ainda mais qualidade em seus arremessos. Mas eu acho que o Minnesota não é um time que dá pra gente descartar, e eu gosto de ficar com o direito de pelo menos perder por pouco nesses jogos que pra mim são muito mais equilibrados do que parecem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou de mais 9.5 do Minnesota Timberwolves, sim, mais 9.5, uma bela margem de segurança aí pra gente podendo até perder por 9 pontos, e vou colocar aqui o time totais deles, né, na pontuação deles em over, porque é um ataque extremamente agressivo e acho que eles passam do 108.5, dá pra gente casar aqui com esse mais 9.5. Repito, recentemente eles decepcionaram um pouco na hora de produzir ofensivamente, mas eles vão encarar um Denver Nuggets que, sinceramente, também não vai colocar o pé na dividida, e mais do que isso, não é uma equipe top defensivamente falando assim, né? Se a gente for pegar aqui a pontuação dessas equipes nos últimos 2 confrontos, o Minnesota passou de 120 pontos com tranquilidade, e hoje eles têm tudo para poder voltar a essa boa forma, principalmente porque nos últimos 5 jogos eles enfrentaram, sei lá, em 4 jogos aqui, né, pelo menos, top 5 de defesas da NBA aqui, né, o Phoenix Suns, o Dallas Mavericks, 2 vezes, né, por sinal, Boston Celtics, Toronto, né, se a gente for pegar em pontos por partida aqui, né, as equipes são todas aí, né, top 10. A gente vê o Phoenix, o Dallas 2 vezes, o Boston, como eu disse, e o Toronto também em 9º colocado, diferente do que eles vão ter pela frente hoje, um Denver que está um pouquinho mais distanciado, melhorou nos últimos 3 jogos, é verdade, mas acima de tudo teve alguns confrontos, digamos que assim, mais fáceis, né, o que justificou essas 3 vitórias consecutivas também. Então a tendência é que o Minnesota pontue bem hoje e consiga cobrir esse handicap, na minha opinião. Pontuação para essa partida, se for trabalhar só com pontuação, as linhas estão muito esticadas, então acho que não vale o risco ter que trabalhar com acima de 235.5 para ter uma odd minimamente satisfatória. Então eu vou ficar de fora para esse jogo aqui e finalizar com LA Lakers e New Orleans Pelicans. Mas antes de finalizar o nosso vídeo, pessoal, queria agradecer a audiência de vocês, o like, a inscrição, todo o apoio que vocês deram pra gente durante essa temporada, né? Daqui pra frente teremos alguns vídeos a menos aí, porque a gente também vai dar uma priorizada ao pessoal do grupo VIP, vamos ter menos jogos e ao mesmo tempo datas com poucos jogos, como por exemplo ali a partir da 2ª e a 3ª rodada dos playoffs. Então quero agradecer a vocês aí por essa companhia aí, né, durante essa temporada regular. Tivemos altos, tivemos baixos, mas muito mais altos do que baixos, né, o que é importante. Viemos de uma sequência bem lucrativa aí lá no nosso grupo VIP principalmente, aliado com o trabalho que a gente vem fazendo aqui no YouTube, né, nosso grupo VIP sempre aí, né, fazendo um dos menores preços do mercado, por muito tempo fomos o menor, voltamos a ser, né, a maioria do pessoal aí oferece grupo VIP por 40, 50 reais para cima, e a gente, além de oferecer o mais barato, temos o grupo VIP mais completo, e vocês podem conferir a qualidade do nosso trabalho, das nossas análises, olhando os nossos vídeos anteriores. Então não esquece de participar do nosso grupo VIP, deixar o like se você gostou do nosso trabalho nessa temporada. Vamos tentar bater os 150 likes, e queria agradecer vocês mais uma vez antes de partir para esse LA Lakers e New Orleans Pelicans, né? Bom, temos aqui o Los Angeles Lakers e o New Orleans Pelicans que brigam. Talvez seja o principal jogo da noite em relação a briga, de fato, assim, né? Pelo que eles competem pelas mesmas coisas. Eles têm aí um duro desafio um contra o outro, né? Se o Lakers vencer, eles não vão passar, o New Orleans Pelicans vão se aproximar, podem passar o San Antonio Spurs, que também precisa ganhar do Portland Trail Blazers. Enfim, esses 3 times aqui disputam o que há de mais interessante nesse momento da competição, pelo menos na minha visão. Não são grandes equipes, né? Mas ver o LeBron James fora de um playoff ou de um play-in seria loucura. Então acho que hoje, com a volta do Anthony Davis e quem sabe com o LeBron James saudável, né? A perspectiva é de que ele jogue hoje, seu Big Three ali finalmente à disposição, o Los Angeles Lakers, quem sabe, não consegue cobrir um handicap positivo aqui. Não vai dar pra colocar um handicap positivo tão alto, né? Mas a gente tem que pensar. O Lakers é confiável? Não. O New Orleans Pelicans foi confiável durante a temporada? Também não. No momento, quem é mais confiável? O New Orleans Pelicans. Mas os Lakers com o Anthony Davis, como foi? Aí eu acho que é um pouquinho mais confiável. Então, é um quebra-cabeça complicado. A gente tem o LeBron James aí jogando em altíssimo nível. O Anthony Davis pode ajudar a desafogar um pouquinho ele, melhorar defensivamente essa equipe que tem muitos problemas defensivos e quem sabe tirar um pouco das responsabilidades das costas do Russell Westbrook. Então, acho que eles têm tudo pra ir bem hoje aqui. O Lakers é uma das equipes mais rápidas da liga e o Valanciunas é um dos principais jogadores dos Pelicans. É um jogador pesado, pode sentir falta de trabalhar no garrafão ou de um jogo mais lento. O Anthony Davis tem capacidade de espaçar a quadra, então talvez esse deslocamento lateral do Valanciunas seja prejudicado. Enfim, não tô falando que os Lakers vão vencer, porque nos últimos 2 jogos eles perderam todos para o New Orleans Pelicans. E alguns deles por uma margem bem grande, né? Mas eu boto muita fé nesse time aqui com o Anthony Davis, não para a sequência da temporada, né? Mas pelo menos para vencer o New Orleans Pelicans, vai, pelo amor de Deus. Dá para tentar, dá para arriscar, e acho que pelo menos a gente tem o LeBron James ali com 30 pontos de média, mais ou menos garantido, então já é um bom passo. E nunca duvide de uma equipe de LeBron James em um jogo decisivo, até porque só o homem pode decidir sozinho. Vamos de mais 5.5 para essa partida. Creio eu que vai ser um jogo bem pontuado aqui, né? Como eu disse, temos uma das equipes mais rápidas da liga, que são os Lakers, com 3 pontuadores ali mortais, né? Que podem chegar na casa dos 20 pontos com facilidade. No caso do LeBron, a 30. Temos aqui o New Orleans Pelicans, que defensivamente não é tão confiável, mas volta e meia acaba
funcionando, porém, acima de tudo, eles têm também CJ McCollum e Brandon Ingram pontuando também em alto nível. Então dá pra gente ultrapassar as linhas estabelecidas pelo mercado, até porque eles fizeram mais de 115 pontos nos seus últimos 2 jogos e também a gente superou os 220 pontos contra os próprios Lakers, né? Então acho que dá pra gente passar aqui de 224.5, considerando que o Anthony Davis estará em quadra e vão ter um pouquinho de ponto a mais aí, né, para contribuir nessa somatória total. São as minhas entradas preferidas para essa partida, mas eu tomaria bastante cuidado, tá? É um jogo delicado, como eu disse, nenhuma das duas equipes são tão confiáveis, até por isso elas estão onde estão, né? E vai ser um jogaço para encerrar aí a nossa noite aí, né? Com muita emoção, equipes que de fato estão brigando por coisas, pelo menos para eles, importantes, né? Nessa temporada, nesse momento da temporada, jogo sério, vamos de LeBron, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal, deixa o like, conhece nosso grupo VIP, grande abraço aí para todos vocês, nos vemos amanhã e vamos mandar as nossas tips lá no nosso grupo VIP. Muito obrigado e falou!